Shalom, shalom, queridos, graça e paz, que é o apóstolo Ronaldo Drogovic do Comando Águia, tá? E eu quero fazer aqui alguns vídeos a respeito de avivamento, como trazer, através de dicas de homens e mulheres de Deus que já passaram, que deixaram um legado para nós, como trazer avivamento para o nosso ministério individual, para o nosso ministério coletivo, né, a Igreja do Senhor, como trazer esse governo do Espírito cheio de poder, de dons, de sinais, né, esse ministério orgânico, vivo, poderoso. Tá? Tem caminhos que você pode trilhar que vão te levar a essa realidade, a esse avivamento tremendo, a esse governo poderoso do Espírito Santo. Esse governo que é realizado pelo Espírito Santo, mas que é introduzido no nosso meio através do próprio Jesus, que é o cabeça da igreja. Essa comunicação intensa do nosso Senhor Jesus e Deus Pai e Deus Espírito Santo, que forma esse Deus trino, que formou esse ser trino que somos nós, né? Alma, corpo e espírito. Então, se você tem ligação com o Espírito Santo, se ele veio habitar aqui dentro, com certeza ele pode trazer todas as vontades de Jesus para você, mas existe uma condição, né? Deve haver um chamado teu para ele. Vem, Espírito Santo, vem governar, vem fazer, vem me libertar de toda a religiosidade e vem me trazer essa realidade do avivamento, amém? E hoje eu quero falar um pouquinho de George Whitefield, né? Com certeza foi um dos generais de Deus aí de maior influência, e por ordem do Espírito Santo eu vou estar passando isso para vocês, que eu já busco para mim, né? Busco a presença todos os dias, busco em livros, busco material brasileiro, material importado, material em outras línguas para poder aprender também fora da Bíblia, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, ela está aqui do lado, né? Eu vendia Bíblias, então eu analisava as versões. Hoje o que eu mais uso é uma King James, mas tenho quase todas as versões aí, né? E todas são importantíssimas, mas eu gosto mais de algumas. Tá? Então a tradução que eu mais vou usar para vocês é a King James, tá bem? E essa King James aqui é uma versão muito famosa, tá? Que eu me presenteei com ela. É uma Bíblia de estudo, tá? De 1611 e com estudos Roman. Muito bom você saber isso, que às vezes você quer uma Bíblia boa, versões como NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, NVI, nova versão internacional, ou Almeida corrigida e atualizada, são versões mais novas, né? Então com português mais parecido com o que nós falamos hoje. Então isso pode fazer toda a diferença para a sua vida, tá bem? E Bíblias Thompson, King James, tem muitas que são bem fiéis aos originais, então vai do gosto de cada um, mas eis a dica aí, né? NVI, NTLH, muito boa para quem está começando, tá bem? Queridos, que época que existiu George Whitefield, né? De 1714 a 1770, e eu peguei algumas coisas aqui que me fizeram chorar hoje, eu quero ler para vocês, tá? Ele iniciou o ministério dele com a idade de 22 anos, bem jovem, né? O meu foi aos 26, tá? Whitefield fez os homens do seu tempo olharem para cima, olharem para o céu, para saberem o tempo de Deus para suas próprias vidas, né? Ele despontou com a sua pregação, eloquência, precisão, né? E ele abalou mesmo, né? Londres, né? Inglaterra, e passou por outros lugares, Escócia, né? Em outros países também, mas ele foi... a capital do mundo era Londres, né? Então ele foi muito incisivo, né? Lloyd Jones conta que George Whitefield foi o primeiro a ser tocado
pelas brasas do altar no Clube Santo. Quase que eu usei esse nome aqui para fazer alguma coisa aí para o ministério, né? Olha que top, Clube Santo, né? E ele foi o primeiro de 3, né? Charles Wesley, ele, né, tinha seus amigos aleluiados ali, foi o primeiro a pregar o evangelho verdadeiro de maneira despertadora. Ué, por que diz aqui evangelho verdadeiro? Será que tem um falso? Né? E queridos, eu quero dizer para você que numa mesma Bíblia você consegue extrair o evangelho verdadeiro e o falso. Basta você deixar que a letra te mate e aquilo vai ser falso. Né? Você só meras palavras, não vai ver transformação, não vai trazer vida, não vai trazer, sabe, mudança para a sua vida. Né? Então, pregar o evangelho verdadeiro de maneira despertadora quer dizer chacoalhar as outras pessoas para uma outra realidade. Amém? Você quer ver o evangelho morno, frio? Vai a algumas igrejas. Sai visitando as igrejas só para você ter uma ideia. Você vai ver que em lugares a palavra não tem efeito, as pessoas dormem no púlpito, ela é pregada sem paixão, sem unção. E a unção faz toda a diferença. Sabe, as pessoas estão pregando ali porque tataravô disse que ele ia ser pastor, a mãe queria que fosse pastor, a avó. Aí o cara estava ali, diferente de alguém que foi chamado por Deus. Né, e tem esse chamado latente, poderoso, sabe, pegando fogo na sua vida. Né? Se ele nasceu em 1714 e 1737, num tempo que não havia microfone, né, e nenhum meio técnico para amplificar a voz das pessoas, ele passou a reunir grandes multidões em Londres. Grandes multidões. Sem microfone, sem caixa de som, tá? Com resultados assombrosos, pregando até 4 vezes por dia. Pensa nisso, queridos. Multidões chegando e o cara aqui, ó, no gogó, 4 vezes por dia. Às vezes eu prego sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, tá? Que é 3 vezes no sábado e 1 no domingo. E eu fico completamente sem voz. Algumas igrejas me esfolam e me põem para pregar domingo à noite. Então são 3 pregações no sábado, 2 no domingo. Eu volto para casa exausto, sem voz. O cara pregava 4 vezes por dia. Pensa numa virtude, pensa num poder sobre a vida dele. Tá? A pregação desse homem, aliado a John Wesley e Jonathan Edwards, olha a equipe que ele andava, né? Recolocou a Inglaterra e a América em um novo curso da história. Você sabe que 3 pessoas também eram 3 gigantes, né? George Whitefield, John Wesley e Jonathan Edwards. Tá, vou falar dos 3 aqui. Tá, vai acompanhando a sequência de vídeos aí que você vai comer coisa boa. Tá, vai beber coisa boa. Né? Mudaram o curso da história da Inglaterra e da América. Pensa. Você pegar no centro da Europa e América, que não fala se era o centro da América, América toda, né? Só América do Norte, América Central, América do Sul, mas eu creio que só foi a América pelo que eu já estudei, tá? No século XVIII, essas nações se encontraram como verdadeiros vales de ossos secos. Se esses homens mudaram, né? O coração da Europa, Inglaterra, podemos dizer que Inglaterra é a capital do mundo, né? Podemos dizer sim, tem outras capitais também, mas Inglaterra sempre foi, né? Devido à carga histórica, o lugar, né? A geografia, as pessoas que por ali passaram. Então, esse homem, ele mudou a história com outros 2. Em 3 conseguiram mudar a história da Inglaterra e da América. Vocês imaginam hoje, né? O que nós temos que fazer para poder trazer avivamento, pelo menos para a nossa vida, e depois pelo menos para a igreja onde a gente congrega, né? Para você fazer a diferença. Então, Deus levantou o Comando Águia, esse ministério ao qual eu faço parte, para trazer mudança para os ministérios, para a vida das pessoas. Mas, apóstolo, o evangelho já traz mudança, mas ele traz. O problema é que os pregadores não extraem, né,
o poder desse evangelho. Aí fica um evangelho morto. Por que diz que a letra mata? Se ao mesmo tempo nós estamos dizendo que tem que ler Bíblia, tem que estudar, tem que buscar conhecimento. Só ela mata. Jesus crescia na graça e no conhecimento. Jesus crescia equilibrado. Problema de muitas denominações que hoje crescem só na palavra, que já é uma coisa muito boa, conhecer o evangelho. Mas outra coisa é viver o evangelho, é a prática dele. Jesus disse, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que praticam o evangelho. Minha mãe, né? Então Jesus comparou essas pessoas aí a viver o evangelho orgânico, tá bem? Aqui hoje eu já estudei, já li, né? Já orei um pouco, estou fazendo aqui um estudo para ajudar no reino, ajudar você, mas às 19 horas, que agora é 18h08, às 19 eu estou indo para o monte. Eu vou lá para gastar um tempo com Deus. Você vai entender o que George Whitefield passava. Em certa ocasião na Escócia, George Whitefield pregou para 100 mil ouvintes, 10 mil aceitaram a Cristo. Tá? Isso é próximos, né? Ele pregava ao ar livre, queridos. Já falei para vocês, não tinha equipamento de amplificação de voz, não tinha microfone. O som da sua voz podia ser ouvido a alguns quilômetros de distância. Todo mundo ficava muito quieto e George Whitefield falava alto para que as pessoas pudessem ouvir. Lloyd Jones diz que Whitefield foi o maior pregador inglês de todos os tempos. A sua influência na Inglaterra, a sua influência no país de Gales, a sua influência na Escócia e, em particular, sua influência na América excede a possibilidade de cálculo. Quer dizer, é incalculável quanto esse homem colaborou, tá, para o avivamento, para a chegada desse evangelho, de despertar esse evangelho poderoso. Amém? A sua pregação foi como a proclamação de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, transformando mortos espirituais em um grande exército. É isso que o Brasil está precisando, é isso que o mundo está precisando. Mortos espirituais. Você entra nas igrejas só, aquela coisa morna, sabe? Aquela coisa fria, né? E a Bíblia diz, que nós temos que ser mornos ou frios, frios ou quentes, porque os mornos serão vomitados. Amém? Então, para a gente escolher logo o que nós somos, né? E aqui diz, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nos ossos e viveram, e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Amém? Deus está dando para nós níveis de fé, capacitação, para poder trazer esse avivamento para as igrejas. Vocês sabem, nós temos mentoria, que é um nível 2, o nível 1 de curso que nós temos. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente treina um grupo seleto de pessoas em live privada no YouTube. E tem um segundo nível de treinamento, né? Onde as pessoas fazem mentoria, a gente treina elas ao vivo diretamente e elas recebem 21 aulas por mês, tá? Que já foram gravadas, 21 aulas por mês. É difícil estudar 21 aulas por mês do nível das aulas que nós estamos tendo. Tem pessoas que na terceira aula manifestou demônio nos próprios filhos, dentro de casa. Isso vai acontecer na sua casa? Provavelmente não, se a tua casa estiver cheia do Espírito Santo. Se tiver demônios dentro da sua casa, vai manifestar mesmo. Por quê? É o nível de oração que tem envolvido por trás das revelações, por trás do ensino, tá bem? Então, se você quer fazer parte desse grupo de pessoas que são treinadas para operar nos 9 dons do Espírito de maneira avivada, tá? É só você entrar em contato conosco, tá? Se não tem meu celular aí, anota 44-99928-3030. Mas vamos lá. Pessoas disseram para mim esses dias que viram o vídeo do pastor Silvio, que tem 18 anos e mora aqui na base com a gente, entrando numa igreja no Mato Grosso, tá? A qual eu estava junto, era para eu ministrar, mas eu senti de deixar ele ministrar, né? Ele foi tocando as pessoas, daí a pouco 40, 50 pessoas no chão, eu que estava com a filmadora, falando, olha aí gente, o pastor Silvio tá no Face dele, deu 140 mil visualizações, né? Pessoal de cara, como um menino tão novo, cheio de assunção e tal, é só treinamento, entendimento, que Deus te recompensa. Amém?
Aqui Lloyd Jones diz: se quiserem uma multidão em suas igrejas, orem por avivamento. No momento em que o avivamento romper, as multidões virão, e eu lhes asseguro que não lhes custará nenhum centavo. Amém, queridos? Olha que forte é isso. Whitefield mergulhava nas águas da presença de Deus, por isso as multidões vinham vê-lo ouvindo. Aguenta aí, já você vai ver como Whitefield separava o seu dia. Você vai falar: meu Deus, que coisa tremenda, que coisa forte, que código violento para a minha vida espiritual. E eu desejo que você cresça espiritualmente muito rápido. Em nome de Jesus. Tem como a gente pegar os caminhos certos, de estudo certo e crescer rapidamente, não ficar perdendo tempo com vento de doutrina, com enganações. Amém? Whitefield declarou certa vez: eu tenho passado dias e até semanas prostrado no chão, orando em silêncio ou em voz alta. Olha que tremendo, até semanas, tá? Muita oração, muito poder, não há outro caminho, tá bem? No momento em que você estiver mergulhado na presença, é que você perceberá que se libertou das preocupações, da opressão, da tensão, do cansaço, porque quando você mergulha, ele vem para te ajudar. É isso que eu vou fazer daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou vazar para o monte, ó. Eu e ele lá, né, ó. Um fone de ouvido e ninguém me perturba, no escurinho, caminhando. Só eu e ele, pelo menos 2 ou 3 horas. Um momento de qualidade com Deus. Amém? Aqui o Whitefield diz: quando você mergulha em Deus, ele se alinha com você. Isso somente acontece quando você se retira, ou para o lugar secreto, como Jesus falou, trancando a chave, né, do quarto, né? Entra no teu quarto e fecha a porta, ou indo para o monte. Tem um mistério no monte. As 3 pessoas mais usadas da Bíblia, ou das 5 mais usadas, 3 eram quem? Moisés, Elias e Jesus. Os 3 subiam o monte para orar. Às vezes tem uma mata aí perto da sua casa, vá com segurança, mas vá. Porque no monte, eu não vou falar sobre isso agora, eu falo nos nossos cursos, você oferece o sacrifício em 4 níveis para Deus: físico, emocional, financeiro e espiritual. Não posso entrar nisso agora para falar, mas é um sacrifício muito maior do que você só fechar a porta do seu quarto, ou dormir próximo ao teu telefone, ou da tua geladeira, né? Ou na tua cama confortável, dorme um pouco, ora um pouco e dorme. Não. Quando você sai de casa, tem um sacrifício físico, de se locomover, de subir o monte, de adentrar a mata. Tem um sacrifício emocional. Você tem que largar pessoas que você ama em casa, ou esposo, ou filhos, ou bens materiais, carro, para ir até no monte. Quando você vai no monte todo dia, tem um sacrifício financeiro. Você gasta finança para ir. É pneu do carro, é óleo, é combustível, é tempo. Tudo isso é dinheiro, tá? E quando você sai completamente para Deus, Deus está recebendo o teu sacrifício. E espiritual, você não vai lá para você orar 15 minutos. Quem vai para o monte vai para lá para gastar tempo. Desliga o celular e mergulha nas águas do Altíssimo. Amém? Já estou terminando, calma aí, tá? Deus te possibilita participar, queridos, quando você sai, sabe, para o meio de monte de mata, de quartinho, fecha a porta. Deus te permite participar do governo do mundo através da oração. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é impactante. Amém? O momento quando o divino se mistura com o humano e o eterno com aquilo que é temporal. Sabe? Aquilo que é eterno não tem fim. E com o nosso tempo aqui, você mistura isso quando você sai, você entra na presença de Deus. Por isso é difícil orar, porque o inimigo quer colocar alguma coisa, alguma lembrança no teu cérebro para você fazer, para você correr. Quando você for ler Bíblia ou orar, o inimigo vai te atacar. Amém? Olha isso que legal. O investimento pessoal a sós com Deus fez com que o coração de Whitefield se aquecesse de tal ponto que contagiou os demais. A oração em secreto é um dos grandes segredos dos avivamentos. Você pegará fogo se tiver contato com as brasas do altar. E isso também eu lembro, está lá escrito em Isaías 6. Amém? O Senhor põe fogo na lenha,
mas é nós que colocamos a lenha no fogo. Lembra disso, guarda no seu coração. Meu Deus, isso é muito forte. É Deus que acende ali a chama para você. Você começa a orar e fazer livre acesso, que eu também não posso falar de livre acesso aqui, tá? Mas estão nas nossas mentorias, nas nossas aulas. Você vai sair do meio da religiosidade, vai entrar no profundo. No profundo. Não fez a mentoria? Faz um mês para você ver. Se não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, R$100 por mês de mentoria, ou 200 por nível 2, com 21 aulas mais mentoria. Aleluia! Tá? Coloque lenha no fogo. Ainda vou mandar as 3 apostilas que eu escrevi para você: os segredos da unção de alto nível, o segredo da cura divina e o segredo da cura interior. E eu vou mandar meu livro também. Whitefield repartiu o dia em 3 porções. Pega essa, pequeno gafanhoto, aquele que come, que tem sede, que tem fome. Guarda isso. Ele repartiu o dia em 3 porções. 8 horas sozinho com Deus e em estudos. Então isso aqui é 8 horas sozinho com Deus e em estudos, tá? 8 horas para dormir e refeições. E 8 horas para o trabalho no meio do povo, tá bem? Então ele usava 8 mais 8, 16 para o reino, tá bem? Catherine Kuhlman, essa mulher aqui, ela usava 17 horas por dia para fazer essas coisas, 1 hora mais que Whitefield. Por isso que eu falo que é tão bom estudar a vida dos generais de Deus. Eu vou estar trazendo para você aqui só o top, só o néctar da vida desses homens, e mais, são 83 ao todo, aqui tem alguns só, tá? Não é idolatria não, isso aqui são exemplos para mim e para a tua vida. Jesus falou que nós faríamos o que ele fez e coisas ainda maiores, mas se você chegar aonde os homens chegaram, você está de parabéns. Amém? Se chegar na metade do que eles chegaram, você já está de parabéns. Mas vamos lá. Imagina o homem das horas que ele tem dividido em 3, 1 hora, 1/3 dessas horas, que são 8 horas, sozinho com Deus e para estudo. 1 hora no meio do povo, operando aquilo que Deus dava: cura, libertação, palavra, ensino, tá? E as 8 horas para comer e para dormir. Aqui não diz que ele tinha nenhum hobby, não fazia esporte. Deus 24 horas. Quem quer ser um avivalista tem um preço. Então não vem falar para mim que é certo ou que é errado. Vem entender o que eles viveram e onde eles chegaram. Tá bem? Cada um vai colocar aí na Ramassuriasai. Vai colocar na sua vida aquilo que lhe é mais importante. Ele lia de joelhos as escrituras e orava sobre elas e recebia luz, vida e poder. Numa das suas visitas aos Estados Unidos, ele passou a maior parte da viagem a bordo, sozinho em oração. Creio que era a bordo do navio, né? Estava indo para os Estados Unidos, de Londres para os Estados Unidos, sozinho em oração. Ficava passeando, não. Eu lembro que eu fui em algumas agendas e eu nem tinha lido nada do Whitefield ainda. E os pastores queriam me levar para conhecer a cidade. Eu falei: pastores, eu vim aqui para trabalhar, lugares lindos, Belém do Pará, né? Uma vez eu aceitei de ir lá no Mercado Ver o Peso, que lugar maravilhoso. Muitos lugares, mas, queridos, a vontade era de ficar trancado com Deus, porque tinha uma missão para acontecer, cultos para acontecer, que você queria chegar cuspindo fogo. Quem já não leu livros do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, a qual ele teve uma performance, uma atuação de Deus. Falei uma coisa humana e uma coisa divina, hein? Não vá confundir. Ele teve uma performance humana e uma atuação de Deus tremenda num dia, lá numa cruzada dele, e no outro dia ele foi sair com parentes e Deus não fez nada numa cruzada. Amém? Aí fica complicado, né? Então tá aí as dicas, os códigos para você, vai pegando. Alguém escreveu: seu coração encheu-se tanto dos céus que ele anelava por um lugar onde ele pudesse agradecer a Deus sozinho durante horas. Esse homem chorava, comovido pelo amor do Senhor. Amém? Aqui fala de muitas experiências, mas eu vou pular. Eu não quero fazer vídeos tão extensos. Mas pega isso aqui, tá bem? Certa feita perguntaram para Modi: como uma igreja pode começar a experimentar um avivamento? E ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Queridos, ontem eu não conseguia pregar na igreja. Eu não conseguia pregar. Eu peguei um carrom, aquele instrumento de bater, e sentei e falei: vocês me perdoam, mas eu vou ter que pregar sentado.
Por que isso? Alguns religiosos vão querer xingar, falar, mas a realidade é que existe um embriaguez espiritual. Não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas embriagueis do meu espírito. Aí quando o pregador fica embriagado com o espírito, os religiosos ficam bravos. Os pregadores tinham que ficar bravos com os religiosos de não se embriagarem com o espírito e julgarem quando alguém fica embriagado. Quando alguém fica embriagado um pouco, fica tonto, fica mole, fica com vontade de sentar. Mas quando fica muito bêbado, ele cai no chão. E a Bíblia diz, muitos dos sacerdotes não podiam ficar de pé por causa da glória do Senhor. De falar dele eu já começo a sentir o fluir. Estou ficando todo arrepiado. Os dois braços. Ele é maravilhoso. Gol! Abraham Kuyper, tá? Que era um teólogo, educador e político holandês, afirma no seu grande clássico sobre o Espírito Santo que se não vivermos na dependência do Espírito Santo, em oração, nós vamos dar pedra em vez de pão para o nosso rebanho. Vocês entenderam o que é isso aqui? Ele afirma num clássico sobre o Espírito Santo, se não vivermos a dependência do Espírito em oração, nós vamos dar pedra em vez de pão para o nosso rebanho. Isso é muito forte, isso é terrível, amém? O que está acontecendo por aí? Muitos pastores dando pedra para o seu povo, porque não tem uma vida profunda de oração, não tem uma vida profunda de comunhão. É eles que comandam a igreja, não o Espírito Santo, e aí está um pecado muito grande, né? Para mim terminar, Jesus declara que aquele que vem à sua presença e ouve a sua voz é semelhante a um homem que edificou a sua casa e cavou, diga para o irmão do seu lado, cavou, e abriu bem fundo. Queridos, para alcançar uma rocha, tá? E edificar é preciso cavar, para você colocar o alicerce no lugar certo. E para você cavar é preciso romper as estruturas do solo. Quando você pega uma terra para você cavar, você que nunca cavou, né? É alguém que viveu aí sempre em apartamento, né? Quando você vai cavar, a camadinha primeira do solo aqui é terrível de dura. Você bate e ela não abre, né? Depois que você bate muito ali com a pá, com a enxada, alguma coisa, aí você começa a pegar uma terra um pouco diferente, um pouco mais fofa, às vezes mais dura e pedra, mas é difícil cavar, é difícil ter profundidade, só tem autoridade quem tem profundidade. Quem fica no raso ali tem medo de operar cura, medo de operar libertação, medo de operar batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque é raso. E Deus não usa os rasos. Lembra de Ezequiel? Vem para o fundo, Ezequiel, sai da margem. Um homem pegou na mão de Ezequiel que estava na margem e levou para o fundo águas que batiam nos tornozelos, águas que batiam no joelho, águas que batiam na cintura, mas existe um rio. O Whitefield estava dizendo para nós, existe um rio, vamos cavar, povo de Deus. Quando você rompe aquela terra ali, ó, sabe, você vai procurar, sabe, os tesouros de Deus escondidos, vai firmar sua casa na rocha, tá? Você não pode ficar ali na superfície. Você tem que buscar profundidade. Tá? Você não pode ficar preso a limites. Eu não vou lá no monte porque tem pernilongo. Eu não preciso ir lá. Sabe? Eu não gasto muito tempo de oração porque Jesus já pagou o preço. Ele sabe todas as coisas. Isso aí são desculpas. Isso são muletas. Amém? O escritor A.W. Tozer diz que na caminhada com Cristo, a superficialidade indica um conhecimento errado do coração de Deus, que não consegue saciar a fome da nossa alma com a presença de Deus. Amém? Deus é um Deus de rompimento. Mateus 7,7. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede e pede, recebe. Insistência, persistência. Amém? A gente precisa sair dessas camadas superficiais de religiosidade. Amém? E eu quero te convidar para ir para o profundo. Querido Deus, ajuda essa alma, ajuda essa pessoa
a ir para o profundo todos os dias, a ter comunhão plena com o Senhor, com o teu Espírito. Em nome de Jesus, ó meu Pai. Se ela quer auxílio, que nós estamos para ajudar, Senhor. Mas vamos todo mundo para as águas profundas, para o teu santo nome ser glorificado. Faz esse coração queimar por avivamento. Faz esse coração, papai, se derreter pela tua presença. Faz, papai, essa pessoa, ó Senhor, não ver a hora do dia, da noite, de estar na tua santa presença. Agora, quer uma dica poderosa? Coloque o seu celular para despertar às 3 da manhã todos os dias e não apague esse despertador. Levanta na cama, mesmo sentado ali, cruza as pernas ali, ou senta na beirada da cama, ou ajoelha na beirada da cama, tá? Mas põe o tronco ereto para você não voltar a dormir. E ora a Deus, você vai ter experiências tremendas. Que Deus te abençoe. Grava meu celular aí, 44999283030. Eu não respondo rápido, não, centenas de mensagens por dia, mas eu respondo, tá bem? Vem aqui para a base, receber, tá? Todo terceiro final de semana do mês, fico aqui até 180 pastores, homens e mulheres de Deus, pessoas famintas que não têm título eclesiástico às vezes, mas fica todo mundo dormindo aqui dentro, comendo aqui dentro, tomando banho aqui, e ministração de dia e de noite, gente sendo usada para todo lado. Vem, nós estamos em Curitiba, Paraná, tá bem? Entra lá, www.comandoaga.com.br, faz sua inscrição e vem, tchau. Até amanhã.